Está chegando o final do ano, as festas, as reuniões em famílias e também aquelas lembranças que às vezes não são tão alegres e que nos deixam no estado de tristeza, no estado deprimido, muitas vezes. E como diferenciar isso de uma depressão? Estes e outros aspectos da depressão nós vamos conhecer agora com o Dr. Fernando Cano, que está aqui ao meu lado para tirar nossas dúvidas sobre este assunto. Dr. Fernando, eu quero começar perguntando para você o que é, de fato, a depressão e se existem tipos de depressão. Sim, existem vários tipos de depressão. A depressão é uma doença, um transtorno psiquiátrico, né? Que apresenta uma série de sinais e sintomas, uma síndrome depressiva que a gente chama, né, que podem ser por vários motivos diferentes. Então, existe a depressão única ou isolada, né, que pode ser uma situação eventual na vida de uma pessoa, ou uma situação recorrente, que acontece uma vez, depois de algum tempo, algum ano ou meses, enfim, acontece novamente. E também a gente precisa distinguir das depressões dentro do transtorno bipolar, né? Isso é muito importante, porque as depressões dentro do transtorno bipolar são completamente diferentes, o jeito de tratar é diferente, né? Então a gente precisa distinguir bem o que é uma depressão da outra. Então fazer o diagnóstico, todos aqueles sinais e sintomas sindrômicos, né, da depressão, que pode cursar com aumento de peso, pode cursar com diminuição de peso, pode cursar com aumento de sono, pode cursar com diminuição de sono, enfim, são várias coisas que é preciso a gente mensurar dentro de um contexto todo da pessoa, né, para a gente fazer um bom diagnóstico de uma depressão que é passível de ser tratada, porque nem todas as depressões são passíveis de serem tratadas medicamente, né? Medicamentosamente, entendeu? Agora, como é feito o tratamento da depressão ou das depressões? Então, é preciso distinguir bem a depressão mais biológica, né, que tem um fator biológico que é preciso ser corrigido, né? Quando há, por exemplo, no organismo uma alteração clínica, biológica, e nós precisamos distinguir isso de uma depressão mais psicológica, né? Para você poder indicar mais o tratamento medicamentoso ou mais um tratamento psicoterápico, por exemplo. E como é que se diferencia esses tipos de depressão? O psiquiatra, como é que ele faz essa diferenciação? Aí demanda um trabalho, é o trabalho do psiquiatra, né? Fazer essa distinção, né, para a gente poder, por exemplo, distinguir o que é uma tristeza, né, do que é algo clínico, algo é um transtorno psiquiátrico, a depressão em si, a depressão propriamente. Por exemplo, vamos dizer aqui, o luto, né, que você está dizendo sobre o final de ano, que a gente chama até em psiquiatria reações de aniversário. Quando a pessoa, por exemplo, em função ou do aniversário de um ente querido, ou então na proximidade do Natal, então a pessoa lembra daquele ente e pode eventualmente entrar numa depressão, aonde esses sinais e sintomas da síndrome depressiva, eles se aprofundam, eles aumentam muito a ponto da pessoa precisar de tratamento. Porque a síndrome depressiva ela pode ser algo leve e pode ser algo, inclusive, fisiológico, dentro de uma condição, como, por exemplo, essa reação de aniversário, ou como, por exemplo, luto. Então, faleceu um ente querido, muito próximo, muito querido, pessoa muito ligada a essa pessoa que faleceu. Então, ela meio que entra na depressão, ela entra, começa a apresentar sinais e sintomas. Aí ela pode apresentar no meio desse caminho o que a gente chama em psiquiatria de resiliência, ou seja, uma condição de voltar ao normal depois de uma condição, depois de um trauma, depois de um baque, a pessoa volta ao normal, é resiliente, como se fosse uma bola, né, que é chutada, ela amassa, mas depois ela volta ao normal, né? A gente também, a gente leva um baque, fica deprimido e depois volta ao normal. Então esse voltar ao normal, que é o esperado depois de um luto, né, não precisa de medicação, não precisa de tratamento, né? Às vezes o conforto familiar,
enfim, a religião, cada um vai ser resiliente de uma determinada maneira, mas a pessoa volta ao normal. Então, esse não precisa de tratamento. Agora, como é que nós tratamos na psiquiatria a depressão? Em função da intensidade e em função da duração. Se o sujeito, por exemplo, um luto normal de 2 meses, de 4 meses, a pessoa ficar 1 ano em luto, isso está anormal. Ou então, se o luto é tão grande a ponto da pessoa querer morrer também, tentar o suicídio para se encontrar com o seu ente que morreu, então, esse precisa de tratamento, esse precisa de medicação. Então, vai muito da situação, do contexto, da análise, da entrevista, da consulta psiquiátrica, né, para você decidir por um tratamento ou outro. Então, doutor Fernando, como é que um telespectador em casa pode identificar os sinais de uma depressão e o que ele deve fazer caso ele identifique que há ali uma possível depressão? São vários sinais e sintomas da síndrome depressiva, né? Perda de prazer com a vida, sensação de falta de esperança, a insônia pode ser um desses sinais e sintomas, a perda do apetite, o fastio, como se diz, né? Enfim, são várias essas situações, mas, de qualquer forma, o que eu sempre gosto de frisar é que, independente do que for, é importante que essa pessoa, esse leigo que está ao lado da pessoa que está sofrendo ali de alguma coisa, ele considere, ele entenda, né, que aquele sinal ou sintoma da pessoa está sendo além da conta, está prejudicando a vida da pessoa. A pessoa não está conseguindo mais trabalhar, ou não está conseguindo mais viver em sociedade ou em família, sem que aquilo seja um incômodo muito grande para a pessoa, para o paciente ou para o familiar do paciente. Então, aquilo está além da conta. Então, precisa de uma avaliação de um profissional adequado, um psicólogo, ou um médico clínico, ou o psiquiatra já propriamente. E quais os cuidados que se deve ter para que você não seja acometido de um estado depressivo, de uma possível depressão? Existem, assim, cuidados que possam ser cultivados? Não existe, né? Isso é uma coisa que pode acometer qualquer pessoa. Assim, os transtornos mentais, normalmente, todos eles podem acontecer com qualquer um de nós, né? Então, é importante esse ponto, essa pergunta sua é bem legal, porque tem a ver com a questão da psicofobia, né? Que é essa aversão das pessoas ao paciente com transtorno mental. Mas é importante saber que os transtornos mentais ele pode acontecer com qualquer um, né? Em função de uma agrura, um problema qualquer na vida de qualquer um, e, de repente, você cair num quadro depressivo, num quadro psicótico, né? Enfim. Isso pode acontecer com qualquer um. E é preciso ficar atento para procurar um tratamento, uma ajuda o quanto antes. Isso realmente é muito importante. Porque quanto antes chegar e antes a gente tratar, com certeza é melhor o prognóstico da doença. Então, tá aí, agora você já sabe o que fazer se você está com aquele estado de tristeza exagerado, de falta de esperança, de desânimo, de vontade de sair correndo pela rua, feito um desesperado, como se não tivesse mais expectativas e esperança e sem crédito no futuro. Se está sentindo alguma coisa desse tipo, ao ponto de atrapalhar o seu dia a dia e a sua vida, já sabe o que fazer. Muito obrigada, doutor Fernando. E agora você também já sabe que deve acolher com carinho alguém que esteja passando por um estado depressivo, porque você também pode ser um dia acometido dele.